Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre isso, porque a gente estava marcado aí, estava esperando o contato do Dr. Carlos Caldeira, ele que é coordenador do CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base, porque nesse período de Covid aí, né, todo mundo paranoico com limpeza e comprando álcool, desinfetante, água sanitária, etc., limpando tudo para combater o coronavírus, aí surge também o risco, inclusive a Anvisa fez um alerta para a população sobre os riscos de intoxicação por produtos de limpeza. Então a gente vai falar aqui com o doutor Carlos Caldeira aí do CEATOX do Hospital de Base. Doutor, obrigado aí, peço já desculpas, a gente tinha combinado um pouquinho mais cedo, infelizmente ou felizmente a coletiva aí atrasou. Então, doutor, vamos lá, queria que o senhor falasse sobre os riscos desses produtos que eu citei e outros que as pessoas têm usado muito nesse momento de pandemia. Doutor, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade de falar. Realmente, nós temos notado, a própria Anvisa tem visto isso no Brasil todo, um aumento no número de intoxicações ou de exposições de pessoas em casa a esses produtos que a gente sempre tem em casa, que são saneantes, são substâncias que são utilizadas para limpeza, para desinfecção, e nós já imaginávamos que isso poderia acontecer por dois motivos. Primeiro, a preocupação da gente deixar o ambiente, né, do lar bem mais limpo, né, livre desse vírus, e segundo, pelas próprias férias, né, quer dizer, férias forçadas das crianças, que estão mais em casa e elas são as pessoas mais vulneráveis a se intoxicar com esse tipo de produto. Doutor, é necessário mesmo fazer essa limpeza? A gente sabe que as pessoas estão um pouco paranoicas, mas é necessário mesmo tanta limpeza? Isso ajuda de alguma maneira ou é um pouco aí de cuidado excessivo das pessoas? Eu acho que você deve ter os cuidados normais, né, dentro de casa, né? Então, muitos desses produtos de limpeza, eles, na verdade, quando utilizados corretamente, não vão ocasionar nenhum tipo de problema. Muitas situações, nós já visualizamos isso no ponto de intoxicação, as pessoas no afã de fazer um produto mais forte, mais eficiente, às vezes acabam por ignorar, né, as orientações que tem nos rótulos dos produtos e acabam misturando substâncias. Nessas situações, você pode ocasionar intoxicações graves, e muitas dessas misturas acabam proporcionando um vapor de substâncias tóxicas e pode levar a quadros graves de bronquite, né, de agudização de doenças que a pessoa já tenha, ou até apresentar um quadro de pneumonite grave química. Doutor, esses produtos que a gente usa em casa, desinfetante, esses Veja, essas coisas mais comuns, o próprio aqui boa, né, a água sanitária, isso ele tem potencial de causar uma intoxicação grave? Essas substâncias que são liberadas para consumo em casa, né, para a gente poder utilizar em casa, que tem o selo da Anvisa, né, que muitas casas acabam comprando produtos clandestinos, e isso sim é um risco ainda mais aumentado, porque nós não temos um controle de qualidade, não se sabe que tipo de produto existe. Mas esses produtos que são garantidos, passam pelo crivo da Anvisa, eles têm toda uma condição de não causar dano tão importante. Agora, algumas substâncias como, por exemplo, soda cáustica, né? Aí eu diria que nem deveria ter esse tipo de produto em casa. Produtos, então, muito tóxicos, é um risco enorme você ter em casa, porque em algum momento você acaba deixando ao alcance de crianças ou de pessoas que não sabem exatamente lidar com aquilo, e aí sim pode acontecer casos graves. Mas a maioria dos produtos, ele mesmo que cause intoxicação, não costuma ser uma coisa grave, mas pode ser. Então, o mais importante desses produtos que a gente utiliza em casa com frequência é você saber armazená-lo. Então,
o armazenamento dessas substâncias tem que ser sempre num local de difícil acesso, de preferência com chave, principalmente quem tem criança em casa, crianças mais novas, essas é que se intoxicam com muito mais frequência e pode acontecer alguma coisa. O senhor não recomenda, então, adquirir esses produtos que tipo, o pessoal passa vendendo em Kombi, no bairro, em garrafa de refrigerante? Isso é bom não utilizar, doutor? Isso é um absurdo, né? Você comprar substâncias que você não sabe a procedência, você não sabe, na verdade, não existe nenhum tipo de controle de qualidade, você nem sabe se o produto está mesmo naquilo que você está comprando, a concentração do produto. Então, muitas vezes você acaba comprando, né, gato por lebre, você vai utilizar, acaba estragando um piso, que você vai, né, algum produto que você imagina que vai matar insetos ou coisas do tipo. Isso não deveria ser comprado, utilizado de maneira alguma, somente substâncias, produtos que têm a chancela da Agência de Vigilância Sanitária. Legal, gente. Estou conversando com o Dr. Carlos Caldeira, ele é coordenador do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base. Tem até os telefones aí, porque eu vou perguntar para o doutor agora quais os meios mais comuns de intoxicação, doutor, a inalação, ingestão, contato com a pele e o que fazer em caso aí de a pessoa, de repente, ou uma criança acidentalmente ingerir ou manusear e dar alguma alergia, alguma intoxicação, o que fazer e aquela história do vômito. Tem produto que pede para provocar o vômito e tem produto que fala para não provocar o vômito. Queria que o senhor falasse por que essas diferenças aí de recomendação em relação ao vômito. O principal mecanismo de intoxicação é a ingestão desses produtos, principalmente com crianças, né? E existe um problema principal quando você compra essas substâncias né, de maneira irregular. Então, você bem falou, às vezes vendem até em garrafa PET, né, tem cores, né, então, tem as diversas cores, isso acaba atraindo crianças que acabam ingerindo, né? A segunda maneira de intoxicar, né, a ingestão, sem sombra de dúvida, é mais de 80% dos casos é por ingerir produto tóxico, mas cair na pele também pode causar dano, cair nos olhos, mesmo se não ingerir, só de contato com as mucosas da boca, e respiratório também é extremamente importante. Nunca fazer vômito, nunca. Isso, há muitos anos, nós médicos que tratamos de intoxicação, temos essa consciência, a gente tenta transmitir isso para a população, mas é algo bem que está bem dentro do conhecimento popular, quer dizer, a pessoa ingeriu. Para não absorver, nada melhor do que vomitar, principalmente se for uma criança. Mas muitas dessas substâncias, inclusive as substâncias que tem em casa, que são às vezes corrosivas ou que contêm derivados de petróleo, né? Se você vomitar e aspirar, você vai promover um quadro gravíssimo de pneumonia. Às vezes a ingestão desse produto praticamente seria inócua, mas se a criança no vômito, algum restinho disso aí, um pouquinho, for para o pulmão, pode provocar uma pneumonite que pode levar até a morte. Então, vômito em nenhuma circunstância. Caso tenha algum acidente em casa, o ideal é ligar para o Centro de Assistência Toxicológica, que você já comentou aí que tem um número, né, que nós iremos orientar certinho o que você deve fazer. Se, inclusive, deve levar essa criança ou quem ingeriu, né, a um médico, ou se às vezes a situação é muito tranquila, pode aguardar em casa. Doutor, o Ceatox aí do HB tem sido muito procurado nesse ano. Como é que está a procura? Muitos casos aqui em Rio Preto, região? Não, olha, na verdade, aqui especificamente, nós fizemos uma avaliação depois que a Anvisa soltou que havia esse aumento de intoxicação, mas não teve um aumento significativo, na verdade. Quase todos os atendimentos médicos, né, em virtude do Covid, né, quase todos os atendimentos médicos para outras patologias caíram, né? E a gente tem notado que não tem havido um aumento de intoxicações aqui, especificamente, pelo menos os casos notificados
pelo Ciatox de São José do Rio Preto, né? Mas quando se fez um apanhado de todos os centros que encaminham, a Anvisa notou esse aumento e havia uma preocupação da nossa parte que isso acontecesse. A produção até levantou uns dados aqui. Nesse ano foram 57 casos em 2020 e 2019, 62 no mesmo período. Ficamos aí meio na média. Doutor, o Ciatox atende também intoxicação alimentar, aqueles alimentos que podem causar intoxicação, por exemplo, frutos do mar, camarão e picada de insetos também? Não, a intoxicação por alimentar, né, normalmente está vinculada a uma intoxicação por bactéria, contaminação por bactéria, né, por toxinas bacterianas. Normalmente a gente não notifica isso. Tem alguns centros que têm uma estrutura maior que a nossa que até chega a notificar, mas isso fica mais para a parte da clínica geral de infectologistas. Já os acidentes por picadas de insetos ou de animais peçonhentos, isso a gente sempre avalia, sempre orienta. Tá certo, gente. Tá aí o Dr. Carlos Caldeira, coordenador do Centro de Assistência Toxicológica do Hospital de Base. Tá aí os telefones, qualquer emergência, ligar lá. Doutor, obrigado. Se quiser falar mais alguma coisa, fale. E queria comentar com o senhor lá, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, até, não sei se brincando ou não, falou que se o desinfetante mata o coronavírus, por que não injetar o desinfetante? E aí um monte de gente, ou pelo menos 1 ou 2 casos lá de morte nos Estados Unidos, porque injetaram mesmo o desinfetante. Então fica aí, né? Não é para entrar nesse tipo de corrente, de coisa de Facebook, fake news, etc. Infelizmente, você vê que não, eu imagino que ele tenha brincado, né? Eu não acho que ele deve ter injetado nele ou em algum familiar ou amigo. Mas tem pessoas que acreditam em muitas coisas, por isso é um enorme problema essa situação de fake news, né? O que eu gostaria de deixar, né, muito importante, que mais do que tratar uma intoxicação, saber se tem que provocar o vômito ou ligar para o centro de intoxicação, a melhor coisa sempre é a prevenção. Então, um número enorme de casos de intoxicação acontecem na faixa etária pediátrica, né? Principalmente abaixo de 5 anos. E isso está vinculado ao jeito que as pessoas estocam os produtos em casa, ou inclusive que mantêm produtos perigosos, como hidróxido de sódio, né, que é soda cáustica, produtos derivados de petróleo, como querosene e outras coisas. Esses produtos as pessoas às vezes não têm ideia, mas são extremamente graves e podem ocasionar, inclusive, morte. Então, o ideal é não ter esses produtos, não comprar produtos, né, que não são sancionados pela Anvisa, que não são avaliados, né? E todos os produtos químicos que você tenha em casa, deixar estocado em lugar de dificílimo acesso a crianças, né? De preferência, lugares altos e com chave, né? Isso é muito importante, são centenas de casos que a gente atende, milhares e milhões de casos no mundo, muitas vezes com destino trágico por causa de não estocar adequadamente os produtos. Tá certo. Tá aí as dicas do Dr. Carlos Caldeira, gente, coordenador do Ciatox do Hospital de Base. Doutor, muito obrigado pelas suas informações, pelas suas dicas aí, viu? Eu que aproveito para agradecer a oportunidade. Tá certo. Obrigado aí ao Dr. Carlos Caldeira. Pedir para pôr o telefone mais uma vez rapidinho aí, ó. Qualquer problema, emergência com intoxicação, ficam aí os telefones lá do Hospital de Base e também tem um 0800 aí direto lá.